Olá! A Comissão de Administração e Serviço Público daqui da Câmara aprovou um projeto de lei que garante aos candidatos com transtorno do espectro autista um tempo adicional de 1 hora quando forem fazer provas de concursos públicos. A medida também vale para exames de ordem e outros processos seletivos. O texto aprovado determina ainda que os processos seletivos para entrar e permanecer nas universidades e instituições de educação profissional e tecnológica devem atender preferencialmente a pessoa com TEA. Hoje, esta medida já é garantida às pessoas com deficiência. Eu converso agora com o relator da medida na comissão, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal. Olá, deputado, muito bem-vindo. Deputado, a proposta também torna crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa o ato de cobrar valores adicionais ou se recusar ou cancelar a inscrição de um aluno com esse espectro autista, não é isso? Olá, Mariana. Olá a todos que acompanham o programa Palavra Aberta. Olha só, esse projeto de lei, ele estava tramitando na CASP e como é uma temática que a gente já trabalha há algum tempo, inclusive, recentemente, a gente realizou aqui na Câmara uma audiência pública a respeito do transtorno de espectro autista como mecanismo de uma política inclusiva que esse país precisa abordar cada vez mais. Então, eu fiz questão de pedir para ser o relator dessa matéria, uma matéria sensível e com a qual a gente mantém forte identidade. E é muito importante que nós adotemos políticas públicas para incluir cada vez mais as pessoas com deficiência, entre elas o TEA, e que também punamos aqueles que criam mecanismos para barrar direitos. Nisso, o autor foi feliz ao estabelecer uma punição um pouco mais rígida como forma de alerta para aqueles que, por meio de mecanismos burocráticos, acabam tentando excluir as pessoas com TEA. Observa-se muito em escolas particulares, por exemplo, as instituições rejeitarem matrícula, as instituições quererem não adotar políticas para absorver, para abraçar, para acolher esse aluno, dizendo que há mais custos, dizendo que é isso. Então, e quando se faz pedindo um pagamento adicional, a gente acha isso inadmissível, até porque existe uma política nacional de inclusão e em nenhum momento fala-se em cobrar coisas adicionais a fim de incluir esse aluno no sistema educacional. E tem gente que paga? Olha, tem muitos pais que na tentativa de matricular o estudante em determinada instituição acaba aceitando, questiona, muitas vezes vai ao PROCON, vai aos institutos de defesa da pessoa com deficiência, mas tem pai que acaba pagando. O absurdo não é o pai pagar, o absurdo é a instituição cobrar isso como valor adicional. Não, claro. O texto aprovado foi um parecer seu a um projeto de lei da deputada Maria Arraes e apensado a um outro do deputado Bruno Ganem. O seu parecer reuniu as duas propostas, pegou um pouco de cada, deputado? Isso, são matérias com a temática comum, manda inclusive o regimento da casa que ocorra o apensamento e a fim de tentar ali compatibilizar as ideias e até de atender a demanda que esses deputados trouxeram para casa. Via de regra, quando um deputado apresenta um projeto, é uma demanda da sociedade que chegou até ele e a gente, como relator, tenta respeitar isso e aperfeiçoar o máximo possível. Então, parabéns aqui para os dois parlamentares. O que eu fiz foi nada mais, nada menos do que juntar aquilo que era muito bom e agregar uma coisinha outra para que ficasse no meu entender ainda melhor. Terminada a sessão, até fiquei com um arrependimento, porque como relator, depois de aprovado e observando a importância da aprovação disso, eu até entendi que eu vacilei. As coisas aqui são muito rápidas e a gente poderia ter introduzido no mesmo projeto de lei as pessoas que têm TDAH. Eu ia perguntar justamente isso, deputado, porque essa questão do tempo, ela é muito importante, o tempo a mais, ela é muito importante para os alunos que têm TDAH. Então, meu filho mesmo tem e eu sei que é permitido você entrar, por exemplo, em relação a uma prova que seja feita, você pode pedir tempo a mais, mas eu acho que isso não está em lei. Não está em lei, não está em lei, e eu me desculpo, foi um erro, a gente aqui na Câmara relata um monte de coisa, um monte de projeto,
E às vezes a gente tem ali, não quer muito fugir daquela proposta original do autor. Eu respeito muito quem propõe, quem faz as proposituras, evito fazer grandes mudanças, mas me arrependo. Deveria ter agregado um parágrafo dizendo que a lei se aplica também às pessoas com TDAH. Tranquilidade, como ele projeta ainda passa em outras comissões, assim que for distribuído o relator nas outras comissões, eu terei uma conversa pessoalmente e pedirei para que ele, como relator, agregue também as pessoas com TDAH. Eu acho que faço justiça e reconheço o meu erro como relator nesse primeiro momento. Não, o senhor só quis seguir o que já estava ali, né? Isso. Mas, deputado, como é que se chegou a essa 1 hora? Por que 1 hora? 1 hora é mais ou menos o tempo que vocês acham necessário a mais? Isso, assim, há uma série de estudos que mostram que a compreensão da pessoa que tem TEA, dependendo naturalmente do nível de TEA, ela gasta um pouquinho mais na capacidade, no tempo de leitura e no tempo de interpretação. A partir de alguns estudos que foram feitos, a gente entende que 1 hora é suficiente e que também respeita a própria banca, que respeita os próprios organizadores do certame. Se a gente alonga demais, você cria problemas no término da prova, que tem que manter sigilo de prova, na liberação dos outros participantes que não têm problemas, que não têm ali a deficiência. Então é um tempo que compatibiliza a necessidade daquele que tem o transtorno com a capacidade de organização do certame por uma banca ou por uma universidade. É juntar a necessidade da deficiência com a necessidade da organização burocrática do certame. Os senhores não pensaram também naquela questão de permitir que esses alunos com TEA e mais tarde, se for colocado TDAH, numa outra sala para que eles se concentrem mais? Isso não há necessidade, porque já é feito. Tudo que é prova, vestibulares, concurso, o aluno no processo de inscrição, ele já diz se demanda algum atendimento especial. E nesse caso tem lá, se ele quer uma sala com menos barulho, até porque TEA, é claro que em prova não tem barulho, mas uma sala com mais ventilação, uma sala com as luzes, se a mãe está em processo de amamentação, tudo isso já tem previsão nas bancas organizadoras. Então a gente não sentiu a necessidade de fazê-lo em lei, porque já é feito na prática. O senhor acha que é necessário, no projeto o senhor acho que não colocou, mas é necessário laudo? Olha, não, na verdade o projeto, já existe uma lei que regulamenta a cobrança de laudo, para você confirmar que tem uma determinada deficiência, no ato de inscrição do concurso, do vestibular, você tem sim que apresentar um laudo. Inclusive tramita aqui na casa e a gente fez um barulho em relação a isso para que o laudo de TEA, por exemplo, ele tenha, como é uma deficiência que não tem retorno, o laudo tem que ser ad eterno, não tem necessidade, é todo ano que o estudante vai fazer um certame, todo ano ele tem que apresentar um novo laudo, é absolutamente incoerente e burocrático. Então está tramitando aqui na casa para que o laudo valha para sempre aquelas deficiências que não tem como corrigir, para não dar trabalho para o candidato, para a família e tudo mais. Que já fique num determinado banco de dados. Pronto, banco de dados, levou um laudo, ele é definitivo, acabou a conversa, porque isso não tem volta. Deputado, o projeto vai ser analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Educação, Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e CCJ, Constituição e Justiça. O senhor vê dificuldade dele passar em alguma dessas comissões? Ele é um projeto tão simples, tão sensível, e que praticamente não gera custos no processo de aplicação de provas. Entendo que os deputados são sensíveis a essa temática, a temática da inclusão está cada vez mais firme aqui na casa e a defesa das pessoas que têm transtorno de espectro autista está cada vez mais enraizada na Câmara, que eu tenho certeza plena de que não haverá nenhuma dificuldade. Inclusive, chegando à Comissão de Educação, da qual eu também sou membro, vou fazer o requerimento para que eu também seja o relator nesta comissão, o que me permitirá já fazer aquela correção que eu falei agora há pouco na própria Comissão de Educação. Tá bom, deputado, muito boa sorte com esse projeto tão importante. Agradeço a sua participação aqui.
Eu conversei com o deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, sobre o projeto que garante aos candidatos com transtorno do espectro autista um tempo adicional de 1 hora quando forem fazer provas em concursos públicos. O texto do deputado foi aprovado na Comissão de Administração e Serviço Público daqui da Câmara e seguirá agora para outras 2 comissões. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta que está no YouTube da Câmara. Até a próxima!